tremendo aqui um bocadinho. Estou nem achando Isaías. Isaías 28. Tremendo e tremendo. Isaías 28, a partir do versículo 18, no salão, todo mundo lê junto ali? Vamos lá, todos juntos, no 3, hein? 1, 2, 3. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Que texto é esse, gente? Que texto é esse? Isaías foi um grande profeta de Deus. Ele levou a mensagem do Senhor, né, para vários povos. E o povo de Efraim estava em desobediência e em pecado. E Deus ama o pecador e ama o desobediente. E Ele alerta, Ele nos alerta, Ele nos mostra, né? E Ele levou Isaías a fazer esse povo refletir que eles tinham que mudar. Porque eles estavam antes, sair mais um bocadinho para cima, no 14, fala assim, ó: portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores. Vocês que dominam este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo, olha o que eles fizeram. Fizemos um pacto com a morte, com a sepultura. Fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Olha o que eles falavam. Eles fizeram um pacto com a morte. Olha que situação complicada. Muitas pessoas têm medo da morte. Eu já ouvi muita gente falar, né? Ah, eu tenho medo da morte. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu escuto isso de vez em quando, né? Outros não. Outros ansiam pela morte. Aliança com a morte é desejam a morte. Eu passei por um momento na minha vida, há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, 15 anos atrás, que eu desejei morrer. E eu cheguei numa situação que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. É melhor que eu morra, porque se eu morrer, tudo vai se acabar. O problema vai acabar e eu vou parar de sofrer. Eu pensei isso. Olha bem, o meu pensamento de morte. Pensamento de morte. Eu desejei a morte, porque eu estava vivendo uma situação muito difícil. Eu já não aguentava mais, a minha mente estava tão cansada, que eu desejei a morte, né? A minha mãe estava enferma, muito enferma. A minha mãe tinha perdido os 2 rins, fazia diálise. E a minha mãe também, né? Ela perdeu a mente, né? Ela não teve mal de Alzheimer, né? Ela não teve mal de Alzheimer, mas a mente dela é como se tivesse... Meu médico falou que não era mal de Alzheimer, mas por causa da situação dela, a mente dela ficou muito confusa. Houve uma confusão na mente dela. E aquilo ali, a minha mãe gemia noite e dia sem parar. Literalmente, noite e dia. Lá da rua, os vizinhos escutavam ela gemendo. Ela gemia mesmo, era esse era o som, eu escuto esse som até hoje, porque foi uma coisa que a gente viveu muitos dias, né? Nós vivemos alguns anos com a minha mãe assim, nessa situação. E por fim, era eu, meu pai e meu irmão, né, que cuidava, e a minha filha que cuidava dela, e por fim a gente, né, e eu já estava no meu limite. E eu desejei a morte nesse período, né? Mas, né, como eu falei, Deus ama, né? Eu desejei a morte, né? Mas Deus me ama, Ele demonstrou esse amor por mim, né? De uma forma tremenda e maravilhosa, Ele veio com refrigério sobre a minha vida. E quantas das vezes você que está aí sentado já pensou nessa situação? Às vezes um momento, né, financeiro muito difícil. Tem gente que até realmente tira sua própria vida por causa disso.
né? Está naquele momento financeiro tão difícil, tão complicado, e tira a sua própria vida, né? Quantas das vezes, né, por uma questão de enfermidade, né, você está passando por um momento tão difícil de enfermidade, você fala, Senhor, é melhor eu realmente partir dessa terra. Nós entendemos que somos passageiros aqui, mas a Bíblia fala que Jesus, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. E ele veio com essa missão de nos dar vida. E não é qualquer vida não, é vida em abundância. É vida em abundância. Mas às vezes, em alguns momentos, nós ansiamos pela morte. Nós ansiamos, né, por algo que não nos pertence. Porque a vida e a morte é só com o Senhor. É Ele. Há pouco tempo atrás, né, nós tivemos aqui em Cachoeira a história de uma mulher, né, essa história, né, é uma história real que aconteceu mesmo. Ela saiu do aeroporto andando a pé. Ela estava numa situação tão difícil na vida dela. Eu não sei o que ela estava passando, eu não sei, mas eu imagino que devia ser uma situação muito difícil, que ela não aguentou. Ela saiu andando do aeroporto e foi até o centro da cidade. Quando ela chegou lá, ela se jogou da ponte. Olha bem a situação. Ela tirou a sua própria vida, né? E a gente sabe que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele trabalha mesmo. A intenção dele é realmente essa. Mas nós vemos o quê? Que aquele povo ali, ele fez uma aliança com a morte. Uma aliança com a morte. E às vezes no passado você também já fez uma aliança com a morte. Às vezes no passado você também já fez, né? Tentou um suicídio, ou pensou em se suicidar, né? Ou já se cortou, né? Quantas pessoas a gente ouve muito falar disso, né? Jovens, adolescentes se cortando, né? A gente ouve muito falar disso, adultos também passam por isso. Mas nós estamos num tempo de limpeza e purificação, né? Nós estamos num tempo, né, que Deus está nos dando oportunidade de nós nos arrependermos desses pensamentos, né? A Bíblia fala que nós devemos ter pensamentos, né, celestiais, pensamentos do céu, para que a vida de Deus venha sobre nós, né? Às vezes nós não perdoamos pessoas, até mesmo pessoas que já morreram. Pessoa já morreu, né? Situações, viveu com ela, você, né, já viveu situações com ela, e às vezes você está remoendo aquilo toda a vida. Pactos de morte. Pactos de morte. Tem um filme, né? Não sei se alguém já teve, né? A maioria já deve ter visto esse filme, O Motoqueiro Fantasma. Quem já viu esse filme aqui? O Motoqueiro Fantasma. A cabeça dele vira um esqueleto, né, de fogo, não é isso? E o Motoqueiro Fantasma, ele faz um pacto com a morte. Ele faz um pacto com a morte, né? Ele vive situações aqui. No final do filme, sabe o que acontece? No final do filme ele tem a oportunidade de encerrar esse pacto, mas ele escolhe permanecer no pacto. Ele escolhe permanecer.